sou Cláudia Sakamoto, de Curaçao, Ilhas do Caribe, para a TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva. E hoje nós temos aí a honra de trazer de volta uma profissional muito respeitada, professora Zuleika Silva. Gratidão. Obrigado, viu, Zuleika, mais uma vez, tá? Eu que agradeço. Zuleika, conta um pouquinho para os nossos internautas, um pouquinho onde você nasceu, um pouquinho da sua trajetória e em que momento da sua vida que deu um estalo, eu quero ser professora. Na verdade, eu não queria ser professora. Na verdade, a minha formação foi Direito. Okay. E, a princípio, eu pensei que eu queria ser advogada, mas depois descobri que eu não queria mais. E aí eu teria que fazer alguma coisa com o meu diploma. Então, aí eu falei, eu não posso jogar meu diploma fora. E o que eu posso fazer? Aí uma amiga minha, que era assistente social, ela falou para mim assim, Zuleika, por que você não vai dar aula? Aí eu falei para ela, Deus me livre. Eu falei isso para ela, eu falei assim, não. Eu falei assim, não quero dar aula, Deus me livre, né? Aí eu fiquei pensando naquilo que ela falou para mim, eu falei, bom, se ela falou isso, eu preciso aproveitar, né? O meu diploma e fazer alguma coisa. Aí eu resolvi atender a sugestão dela. Certo. Aí eu falei assim, bom, tudo bem, vou começar a dar aula, mas vou dar aula de quê? Aí o meu currículo daria para dar aula de filosofia. Aí eu fiz uma licenciatura de filosofia, Bacana. né, para lecionar. E aí eu comecei a gostar de lecionar. Eu não sabia que eu gostaria de lecionar. E aí foi aí que eu descobri que era uma coisa que eu gostava de fazer, que era de ensinar pessoas, de desenvolver pessoas. Então eu comecei a perceber esse gosto de lecionar. E filosofia foi gostoso para você? Foi, porque foi assim, prazeroso? Foi prazeroso, porque filosofia é uma área que fala da vida. Fala de tudo que a gente vive nesse mundo. Então, ajuda no entendimento de muita coisa. Então aí eu falei assim, eu estou gostando. Aí eu comecei a me especializar mais. Aí eu fiz psicopedagogia, depois eu fiz, no decorrer de todos esses anos, eu fiz outras formações, eu fiz educação financeira, com ênfase em neurociência, depois eu fiz inovação empreendedora, depois eu também fiz coaching, uma especialização de coaching. Perfeito. E outros cursos aí, que eu fui fazendo. Na verdade, você sempre foi uma eterna aprendiz, né? Em busca de coisas, que bacana. Então, aí eu falei assim, eu gosto, eu tenho sede de conhecimento. Então, eu comecei a me envolver mais com isso. Aí o que aconteceu? No decorrer desses tempos, eu comecei a ficar um pouco insatisfeita, não porque eu não gosto de lecionar, e sim pelo desinteresse dos alunos. Ok, perfeito. Porque, assim, a gente que está no ensino, a gente quer ter aquele retorno, aquela sede, dos alunos para aprender. De conhecimento, né? Aí quando você começa a perceber que não tem interesse, você começa a ficar um pouco desmotivada. Então o que me deixou a ficar um pouco desmotivada na área da educação foi o desinteresse dos alunos. Assim, nós professores somos invisíveis na sala de aula. Então você tem que usar várias estratégias para você conseguir a atenção deles. Como é que foi na pandemia? Então, a pandemia foi meio complicado, porque era assim, até dia 14 de março de 2020 era a regra normal do presencial. Depois, aí já na segunda-feira já era outro mundo. Então, só que teve eu tive a oportunidade de vivenciar um outro cargo no decorrer desses 3 anos. Nesses 3 anos, eu exerci o cargo de mediadora. Então, eu fiquei fora de sala de aula. Então, eu fiquei 3 anos na mediação. Então, como que era esse trabalho na mediação? Esse trabalho na mediação é conversar com professores, com alunos, com os pais, né? Então, aí eu tive uma outra experiência.
Então, eu não senti muito o que é lecionar para os alunos à distância, porque eu não tive essa experiência com eles, porque a minha experiência foi com a mediação. Como os alunos ficaram afastados, então eu fiquei afastada da mediação, porque eu não tinha essa demanda. Perfeito. Então, eu tive que desenvolver outro tipo de trabalho que não tinha nada a ver com a sala de aula. Mas a escola já fica uma situação diferente, né? Fica. E aí, o que eu percebi? Você me perguntou como é que foi a pandemia. Eu senti essa questão pós a pandemia. Quando os alunos voltaram para a sala de aula, o que eu percebi? Eu percebi que, como eu estava na mediação e eu atendi essa demanda, eu percebi que os alunos, eles voltaram meio depressivos, voltaram com vários problemas emocionais. Entendi. Até estressados também? Também, com dificuldades de relacionamento. E assim, problemas familiares. E aí o que acontece? Muitos alunos que chegavam a mim, eles estavam com crise de ansiedade, muitos se automutilavam. Teve alguns que teve também que se ameaçavam de se suicidar. Né? E a gente menor de idade. Menor de idade. Então assim, depois que eu entrei na mediação, eu comecei a enxergar o aluno de uma outra forma, com outros olhos. É como se tivesse tirado uma venda dos meus olhos. Porque quando a gente está em sala de aula, a gente enxerga o aluno de uma forma. Só que quando a gente entra na mediação, que foi o meu caso, agora enxerga os alunos de uma outra forma. O olhar muda, né? O olhar muda. Então, assim, meu olhar mudou bastante. Assim, como que eu olho para aquele aluno? Por que ele se comporta daquele jeito? O que está por trás daquele comportamento dele? Entendeu? Então, isso faz você começar a ter uma comunicação diferente com aquele aluno. Você tem que saber como se comunicar com aquele aluno. E é nessa hora que a gente tem que ter sabedoria. E o que acontece? Não são todos os professores que estão preparados para isso. É verdade. Eles falam assim, eu não sou psicólogo. Falando nisso, a gente agora na rede estadual tem um acompanhamento com um psicólogo da rede, né? Entendi. Só que esse psicólogo da rede, ele não é um psicólogo para acompanhar o aluno da parte individual. É um trabalho coletivo. Então, ele só faz um acompanhamento. E são poucos horários também, né? São poucos horários. E assim, é um trabalho não dá para dar aquela atenção para um... Não. Meu objetivo não é terapia com esses alunos. O objetivo é mais tratar uma demanda coletiva. Certo. Então, não atende os aspectos, não atende as expectativas desse aluno. Né? Então, aí eu acompanhava, eu fazia acompanhamento, né, com o psicólogo junto com os alunos, mas não tinha aquele acompanhamento individualizado, porque não é esse o objetivo. Aí, os alunos que tinham, né, essa demanda, que precisava de um acompanhamento individual, a gente mandava encaminhamento. Interessante. Zuleika, e você falou dos alunos, o retorno deles. Como é que foram os professores? Também voltaram diferentes? Voltaram. Teve alguns professores... É engraçado que eu fiquei sabendo que teve alguns professores que eles tinham uma atenção maior com os alunos no virtual e no presencial eles tinham dificuldade. Entendi. E eles vão descobrir isso depois. Então, eu achei isso interessante também. E o problema é que nem todo aluno conseguia fazer o online, né, cara? Sim, também. Como a gente está com alunos de comunidade, então esses alunos, muitos tinham vergonha de mostrar a casa, por causa de tela fechada, porque não queriam mostrar o ambiente deles, que eles moravam, porque muitos ficavam num ambiente todo tumultuado. Então, eles não gostavam de ficar mostrando o ambiente deles, então eles ficavam na maioria de tela fechada. Tem todo um problema ali por trás, né? O porquê? Porque as pessoas têm que começar a perceber por que ele não quer abrir a tela. Né? Vai mostrar a estrutura da casa dele, de repente ele não quer ficar mostrando ali o ambiente dele. Porque a partir do momento que você abre uma tela, as pessoas estão vendo ali seu ambiente. Né? Então, muitos não queriam abrir. Muitos não participavam, eles também não queriam se comunicar, porque eles tinham essa dificuldade também, né, de comunicação, então não falavam. Hoje as escolas foram preparadas para inclusive ter internet em sala de aula. Só que é monitorado isso daí, não? Então. É que assim, a internet na escola existe. Só que, por exemplo, o ano passado, eu não sei como que vai ser esse ano agora, tá? Mas o ano passado a gente teve uma experiência
muito desagradável com a internet, porque a rede vivia caindo, a gente não conseguia... Muitas vezes o conteúdo que eles queriam ver era diferente. Entendeu? E o que acontece agora? As escolas estão mudando agora o ambiente, até o layout né? também O layout da da escola está sendo mudado. Então, todas as escolas agora têm uma televisão, câmera, tá. né, para ser monitorado. Todas as escolas de aula têm câmera, porque isso é só em escola particular. Né? Agora não, as escolas públicas também têm câmeras monitorando. Tem... Mas quem é que monitora? Então, aí... Porque às vezes você grava, é que assim, a a central das câmeras fica na sala da diretoria. Né? Então, por exemplo, se acontece alguma coisa, se alguém roubou, sei lá, fez alguma coisa, ela vai lá, vai ter que voltar a câmera para saber o que aconteceu. Okay. Só que assim, é meio complicado isso, não é fácil. Né? Não é fácil. Imagina a demanda da diretoria. Não, e a quantidade de salas. Então, aí que está, o correto mesmo, olha só como que eles não pensam em tudo isso, né? Como que a diretora vai dar conta de ficar monitorando, né? Para pensar um pouquinho, né, Kendi? Não, a pessoa, como que ela vai dar conta do trabalho dela, vários trabalhos, várias demandas ali que ela não para, né, a diretora. E aí tem que ficar dando conta do que está acontecendo ali nas câmeras, né? Então, o correto seria, se o setor público está contratando esse tipo de trabalho, eles teriam que ter uma pessoa específica para isso. Exatamente. Né? Para estar monitorando isso, 24 horas, para estar acompanhando o que está acontecendo, essa coisa toda. Só que não existe isso. O monitoramento é ali na sala de direção. Mas né? são sinais dos tempos aí, né? E a escolha do conteúdo lá no material? O professor coloca? Então, antes, no começo, lá atrás, não existia uma apostila das escolas, né? Certo. Agora as escolas têm uma apostila, a escola tem a apostila, né, do governo para acompanhar todo o conteúdo. Pelo menos para dar unicidade de linguagem, né? E tem também os livros didáticos. Né? Então aí tem a apostila mais os livros didáticos. Tá. Só que o que acontece? Não consegue se dar todo esse conteúdo que deveria ser dado. Porque no ensino médio, por exemplo, os alunos estão totalmente atrasados. Por exemplo, a escola que eu estava lecionando, então, nós tivemos uma... Você tem mais ou menos a possibilidade de dar uns 60% máximo da matéria? 60% acho que é muito, né? Mas 60% é bastante. Entendi. Porque o que acontece? A defasagem na escola está sendo bastante matemática e português. E a gente está com uma dificuldade muito grande na área de matemática dos alunos. E muitas vezes não adianta trocar o professor. Não adianta. O problema não é o professor, o problema é que o aluno deveria ter uma base lá atrás no ensino fundamental. Ele não teve. Tá. E isso acaba dificultando, né? Não dá para ficar voltando, senão desestimula aquelas pessoas que sabem. Ele fica nessa frase. Por isso que é um dos motivos que não dá para se dar todo o conteúdo, principalmente de matemática, português, porque eles não tiveram uma base lá atrás. Entendi. Mas assim, na pandemia, todo mundo sofreu muito, né? Sofreu. 2 anos que, não sei, não que diga que ele considera perdido, mas ele deu um baque grande. Deu, bastante. Tá. E agora, nessa retomada aí, você fala, nem todos eles vêm estimulados, né? Não. Nem todos eles vêm estimulados, porque eles estavam lá acostumados, lá, né, com a cor. É verdade. Então... É duro, né, a gente ter um norte que proporcione aí melhorar de fato. Tá certo. Fala um pouquinho do capítulo do seu livro. Tá, do livro. Então, o livro que eu escrevi junto com as minhas amigas, né, com a Aline, né, com as outras que escreveram, sobre o que aconteceu comigo, né? Sobre a minha transição de carreira, sobre a minha vida, né? Sobre tudo aquilo que eu vivenciei. E foi uma experiência que eu passei na minha vida, na transformação da carreira, né? Porque é uma segunda carreira, que é o imagem e estilo, que é uma outra coisa que eu gosto. Perfeito. Então, eu acho que isso fez com que eu permanecesse na educação e também colocasse isso também. Legal. Né? Não, e que é bacana assim, você
aquilo não é que serviu como uma válvula de escape, mas te deu assim, um panorama diferente, né? Um olhar diferente. Deu. Eu acho que abriu a minha mente, sabe? Legal. A minha visão. Foi uma experiência muito boa. Desconcentrou um pouco aquilo que era 100% massificado em você, você conseguiu uma válvula de escape. E assim, o que eu achei legal no livro é que eu mostrei meus livros para alguns alunos, né? Ele falou assim, nossa, professora, como que você conseguiu escrever um livro? Eu falei para eles que eles também são capazes de escrever. Exato. Né? Eu quis mostrar para eles que qualquer pessoa pode escrever um livro. Né? E quando a gente escreve um livro, a gente está compartilhando aquilo, um pouco da gente para as outras pessoas. É verdade. Né? Das nossas experiências de vida, aquilo que a gente Sim. viveu. E cada um aprende um pouquinho com o outro. Exatamente. Né? Então, eu acho que o livro é uma coisa rica, né? O olhar de cada pessoa é diferente. O assunto pode ser até o mesmo, né? Mas o olhar é diferente. Legal. E teus planos para esse ano? Os meus planos para esse ano são vários. Eu estou agora em outros projetos. Bacana. Né? Que é dentro dessa área nova que eu estou entrando. E eu gosto muito da área de desenvolvimento pessoal e dentro da área do estilo de imagem e estilo eu quero colocar o desenvolvimento pessoal. E essa experiência que eu estou passando com os alunos me deixou mais forte ainda o que eles estão precisando. Né? O que as pessoas precisam para que elas se dê bem no trabalho. Ok. E o tempo passa rápido, né? Hoje você vê assim, a molecada sentada lá, daqui a 2, 3 anos eles já estão no mercado de trabalho trabalhando. Então precisa ter... Tem que ter preparo. E uma coisa que eu percebo é que a grande maioria não tem assim preparação emocional, né, de relacionamento. A gente não quer falar de coisa técnica, né? Porque hoje em dia as empresas elas contratam você pelas suas habilidades técnicas e mandam você embora por falta de relacionamento. O comportamental. O comportamental. Então, na verdade, não é o técnico que vai influenciar nas empresas, é o comportamental. É verdade, é verdade. E é isso que eu quero trabalhar com as pessoas. Porque se você direcionar o profissional certo para aquele tipo de empresa, todo mundo ganha. Agora, quando você coloca um profissional que não é aquele que deveria, então perde-se muito tempo. Perde. Bastante tempo. Tá certo. Legal. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar, Zóia? O que eu gostaria de falar eu queria passar uma mensagem para as pessoas, para que elas não desistam do sonho delas. Né? Eu sei que não é fácil, né? Eu também estou no processo de mudança, estou no processo assim, diário, né? Árduo de mudanças, e a gente sabe que tudo aquilo que a gente quer na vida exige certos sacrifícios, né? Exige certas, como que eu posso dizer, você tem que abrir mão de algumas coisas para você conquistar aquilo que você quer. Né? Então, eu estou nesse processo, não está sendo fácil para mim, né? Eu estou abrindo mão de várias coisas, algumas coisas que eu até gostaria de fazer, mas eu acho que a gente tem que ter prioridades. Né? Então, porque o tempo é o mesmo. O tempo é o mesmo. Então, a gente tem que abrir mão de algumas coisas temporariamente para futuramente desfrutar, para a gente conseguir o desfrute daquilo que a gente quer. Né? Então, a minha mensagem é essa, persistir e ser constante naquilo que a gente quer, independente do que acontecer na nossa vida. Sempre vai acontecer altos e baixos na nossa vida, né? O que a gente não pode deixar é que esses altos e baixos deixem a gente fracassar. É verdade. E você falou uma coisa muito importante. Tudo que você tiver pendente, vai fazendo. Porque senão vai acontecer a determinadas coisas, você vai ter que dar prioridade e tudo aquilo vai ficando represado. Isso daí uma hora estoura. Tá certo. Você quer deixar seus contatos? Tá. O meu contato agora é só Instagram mesmo, né? Que é zuleicasilva.imagemestilo. E eu estou aqui para ajudar você, para você que quer mudar seu comportamento, você que quer ter um estilo diferenciado, que quer ser uma pessoa elegante, quer se comunicar melhor. Então pode entrar em contato comigo que eu estou aqui à sua disposição. Perfeito. Obrigado. Mais uma vez, sempre muito bom de ver, tá? Internautas, os agradecimentos então a essa fantástica profissional, Zuleika Silva. Nós finalizamos mais uma gestão executiva.
Grande abraço e até a próxima.